nesta noite. Oh Deus, eu quero aprender, a igreja quer aprender, Senhor, a palavra que cura, que salva e que vai me levar para o céu, Senhor, que vai me revestir, Senhor, que vai me armar com as armaduras do Espírito Santo. E eu quero aprender a tua palavra através do teu servo que preparou a palavra, que se dedicou, que estudou e vai ser usado como canal de bênção. E quem crê diz amém. Posso pastor. Saúde do povo de Deus, Pai, Senhor. Amém. Igreja amada, eu quero saudar também aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos na sala do Facebook, também ao vivo. E eu quero, nesta noite, convidar a igreja para junto nós abrirmos a nossa Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis 2. Gênesis 2. E o verso é o de número 7. Quero usar ele como base de leitura para a gente ir se aprofundando até o Novo Testamento. Então, eu vou começar do começo, como se diz a história. Eu quero 2 e 7, eu quero nesta noite deixar bem claro que eu quero ministrar hoje sobre o tema Espírito. Estava com esse tema guardado há muito tempo, tentei levar ele em vários cultos, mas não consegui levar. E eu pedi a Deus para que trouxesse ele para cá hoje. Então, espero que Ele me permita continuar nesse esboço que fala sobre Espírito. Tá? A gente vai aprender um pouco sobre Espírito. Então, vamos ler o texto que diz exatamente assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos repetir o texto, vamos lá? E formou o Senhor Deus, eu falo assim, vamos lá. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Agora, leia comigo João 6,63. Eu leio e vocês repetem. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada presta. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada presta. Podem sentar, Maria. Glória a Deus. Estou feliz de ver vocês aqui, junto conosco. Feliz. Amados, nós lemos esse texto que deixa bem claro o começo da vida humana aqui na Terra. Né? Quando Deus, que é Espírito, e foi, de certa forma, não sei se tentado, não digo traído porque Deus sabe de tudo, mas quando o querubim chamado hoje de Satanás, ele se rebelou contra Deus, então ele entristeceu Deus, porque Deus fez ele bom, mas ele deixou criar no seu coração o mal, e se deixou levar por esse mal, e deu cabo a este mal, e se desenvolveu neste mal, causando assim uma grande contenda no céu, uma grande rebelião no céu, pois ele não só se exaltou a si mesmo, como também fez com que outros o seguissem. Mas Deus, ele se entristeceu.
porque Deus não quer nada forçado de ninguém. E se você não sabe, os anjos no céu, eles são livres. Eles não são como o robô, que é obrigado a adorar a Deus. Não, eles são livres. A gente vê isso, esse livre-arbítrio, até no céu, quando Satanás, ele se rebelou e também trouxe consigo outros anjos. Né? Não só o anjo da sua patente, porque ele é um querubim. Né? Ele trouxe anjos até mais potentes do que ele. Ele trouxe anjos até mais potentes do que ele, Satanás. Né? A prova disso é que existem anjos que serão soltos na grande tribulação, que eles acabarão com a terça parte da humanidade na Terra. Né? Acabará mesmo. Então eles são piores do que Satanás. E eles estão presos em cadeias disso da escuridão, porque se eles estivessem soltos, nós talvez não tivéssemos vivo, não tivéssemos nem dado tempo a gente aceitar Jesus, e Deus sabia, e aí os prendeu em cadeias da escuridão. Então eles estão lá para o dia do juízo da terra, que é a grande tribulação, quando a igreja será tirada da terra no arrebatamento. Então o abismo vai se abrir, o anjo vai abrir o abismo e eles vão sair, e aí eles vão tomar conta da terra, de toda a área da terra, e vão destruir a humanidade, uma terça parte da humanidade. Mas vamos lá, deixa eu entrar aqui. Então Deus, ele fez com que os próprios anjos expulsassem Satanás do céu. Porque eu não sei se em você já surgiu essa interrogação, mas no começo da minha fé surgiu a interrogação e eu busquei a resposta. Eu não perguntei, mas busquei a resposta. Porque eu me perguntei muitas vezes, por que Deus, quando Satanás se rebelou contra ele, ele tinha acabado com Satanás e tudo bem. Tudo bem. Só que eu buscando conhecimento, buscando o entendimento da palavra, eu entendi que se Deus mata Satanás, ele estaria criando outro pecado no céu. Qual é o pecado? O pecado da dúvida. Como assim, pastor? Por que Deus matou Satanás? Isso é pecado. Ele matou Satanás porque Satanás devia ter alguma razão. Satanás devia ter certo ponto de vista que aí Deus, para não ser incomodado, Deus vai lá e eliminou logo. Aí Deus não é pouco, não é? Aí esses próprios anjos vão expulsá-lo daqui. E aí ele é expulso do céu, ele e a sua camada. E aí é lançado para baixo. E fica. E Deus, triste, resolve agora perder o seu, digamos assim, o seu anjo de confiança, né? O anjo que era o braço direito dele, querubim ungido, o anjo que mais chamava atenção, o anjo que cuidava da orquestra do céu, né? Que guardava a adoração a Deus. E Deus ficou assim triste. E agora ele pensa lá e diz: vou matar minha tristeza. Já que os anjos não querem esta glória, no caso de Satanás, eu vou criar um ser que vai me adorar. Eu vou fazer um ser que realmente vai ser a coroa de toda a criação. E aí Deus sai do seu lugar, entra numa reunião e diz: vou fazer o homem. E ele desce e vem para a terra. E ali o Senhor vai lá e forma o homem. Forma o homem. Quando ele forma o homem, ele vai lá e acontece isso daqui. E sopra nos narizes do homem o fôlego de vida. Vê bem.
Esse texto aí é muito interessante, porque agora a gente vê aqui, ó. Vê bem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz. Está ali o protótipo. Até então, né, do barro. Mas agora o Senhor vai soprar o ruach. Ele vai soprar, diga comigo, ruach. Essa palavra ruach, do hebraico, para a nossa tradução, quer dizer espírito. Espírito. E no grego, quer dizer pneuma. Pneuma. Sabe o que é que o nome da roda do carro é pneu? Por quê? É pneu. Porque ele roda com auxílio do ar, o vento. Então, tudo que você pensar em relação ao espírito está conectado com ar, vento. Então aqui, quando o Senhor sopra nas narinas do homem, ele sopra de imediato, o homem recebe a vida. Já recebe a vida. Porque ali, foi nesse momento que Deus estava passando dele para o homem, a sua partícula divina, a sua essência, a essência espiritual de Deus. Deus é espírito. E aí ele faz o homem material, tá? E coloca o seu espírito de vida nele, fôlego de vida. E o homem se tornou-se alma vivente. Mas, analisando direitinho, como é um espírito? Como é um espírito? Qual é a forma de um espírito? Então, a gente tem que... Vou lhe mostrar como é um espírito. Ó, tá vendo esse saco aqui? Isso aqui é um corpo sem vida. Um corpo sem vida. Tá. Então agora, o que é que acontece? Você está vendo o Espírito? Você está vendo? Você não está vendo ele. Mas é ele que está dando forma a isso daqui. Você não está vendo ele, mas você sabe que ele está aqui dentro. Então, aqui está o ruach. Eu soprei e de repente, eis a vida. Aqui dentro tem vida. O ar. Entendeu? Então, esta é a forma do Espírito. É o ar. O Senhor Jesus, quando veio à terra, ele disse assim: olha, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. João 3, você vai ver isso daí na conversa com Nicodemos. Então, aqui está a forma de um Espírito. Tá? Coloquei aqui para vocês verem. Você sabe agora como é um Espírito, né? Então, o que acontece? Aqui está o corpo do homem. Vou adiantar uma coisa para vocês. Vocês não estão vendo o Espírito aqui dentro. Da mesma forma, é os Espíritos. Ele existe, mas você não vê com seus olhos carnais. Você vê apenas a sua ação. É o que está acontecendo aqui. Você não está vendo o Espírito aqui dentro, mas está vendo a ação do Espírito, que é o ar, que é o vento, que é o ruach. Vocês estão entendendo? Amém. Muito bem. Então, o que é que acontece? Quando o Espírito ele sai, aqui está o corpo formado
do Espírito. Tá? Quando o Espírito ele sai, o povo não tem mais vida. Ficou seco, sem vida. Assim também é todo aquele que é cheio do Espírito de Deus e deixa surgir uma brecha. O que é que acontece? O Espírito sai. E quando o Espírito sai, você fica seco. Seco. Não tem mais vontade de orar. Não tem mais vontade de louvar. Você vem para esse lugar e é mesmo que você estivesse em casa, na sala, assistindo televisão, você perde o temor. Você conversa como se estivesse numa praça. Você não consegue se conectar, se ligar. Né? Você não consegue reverenciar. Porque você perdeu a sensibilidade divina, que é o quê? O Espírito. Então temos que zelar para que esse Espírito ele não saia de nós. Sabe, porém, que existem dois Espíritos que provêm de Deus para nós. O primeiro Espírito é o fôlego de vida, que é esse que ele soprou nas narinas do homem. O segundo Espírito é o Espírito Santo de Deus. Mas eu não quero entrar agora no Espírito Santo de Deus. Eu vou, daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu quero deixar bem claro. O que é Espírito? Espírito é a parte não material, racional e inteligente do ser humano. O que é Espírito? A parte não material, quer dizer, invisível, real, ou seja, existe, tá? E racional. Por quê? Onde é que está o nosso espírito? Aqui. Daqui ele comanda tudo, tá? O espírito também é chamado de pensamento e chamado de coração pela Bíblia. Coração, espírito e mente e pensamento é a mesma coisa na Bíblia. Então, atendemos para esse nome. O Espírito, ele é, ou seja, a parte não material, racional e inteligente do ser humano. Você tira isso quando você vê que o homem passou a viver quando Deus soprou nas narinas dele. Mas eu quero falar também sobre diversos tipos de espírito, porque existe espírito humano, existe espírito maligno e existe o Espírito Santo. E existem diversos tipos de espírito que a Bíblia dá nomes a eles. E a gente vai ver isso aqui agora, para que a gente entenda que nós estamos aqui e estamos rodeados de seres espirituais. Só para você ter uma ideia, essa criança que está aí, a gente não está vendo, mas ela tem um anjo acampado aqui, a gente não está vendo. Ele está aqui em algum lugar. É bíblico isso. Essa criança, essa daqui também. Eles têm um anjo acampado, até que eles saiam do período da inocência. Um anjo é um ser espiritual, enviado por Deus para acampar ao redor daqueles que o temem. As crianças não têm temor e nem têm fé, e nem creem ainda. Elas são neutras, são inocentes. Então, elas dependem completamente de Deus. Então, por isso, Deus se responsabiliza por elas. Tá? Então, vocês viram agora nesse terremoto, 3 crianças foram, a família morreu, mas tem uma criança com cordão umbilical ainda debaixo dos escombros, a família morreu e a criança estava viva, está lá, né? E mais 2 que eu vi lá, crianças, né? Ou seja, Deus protegeu, Deus enviou o seu anjo, o seu ser espiritual para proteger. Mas vamos lá, aí eu quero falar agora sobre a questão de que existem espíritos
que eles são anjos. Todo espírito, todo espírito, ele é um anjo. Tá? Com exceção do Espírito de Deus. Tá? E com exceção de Deus, porque Deus é Espírito. Muito bem. Tá? E esse Deus que é Espírito tem também o Espírito Santo dele. Tá? Agora, os seres angelicais, eles são seres espirituais. Existem seres angelicais malignos, existem seres angelicais malignos, ou seja, benignos e malignos. Tá? Então agora a gente vai estudar um pouco sobre eles, para a gente poder entender como é que eles agem aqui na Terra. Tá? A gente vai ver eles. Então, por exemplo, aqui a essência, ou seja, em Romanos, na carta de Romanos 8,16, só para a gente parafrasear aqui e explicar outra coisa, 8,16, tem um texto que o apóstolo Paulo escreve, que diz exatamente assim, vou ler para você. Hoje é culto doutrinário, tá? Para aqueles que estão chegando agora pelo Facebook, pelo YouTube, nós estamos aqui ministrando o culto de doutrina da AD Brasil em Brejo da Guabiraba. Então, 8,16 da carta de Romanos diz assim, ó: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Que Espírito é esse que testifica com o nosso Espírito? Está dizendo aqui, o Espírito Santo. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos. Mas eu quero agora deixar bem claro que na leitura que a gente leu, tá? O Senhor diz ali que o homem foi feito alma vivente e ele soprou no homem o fôlego de vida. Então o homem é feito de duas matérias, uma terrena e uma espiritual, uma terrena e uma divina, tá? Uma visível e outra invisível, tá? E aí a gente vê que agora, depois que o homem caiu lá no Éden, ele perdeu essa espiritualidade, porque até então o homem era um ser carnal, materializado, mas era um ser totalmente santo, espiritualizado, tá? Ele não morria. E aí Deus tinha um encontro com o homem todo dia, mas de repente o homem, ele resolve pecar junto com a mulher, e quando ele peca, ele morre triplamente. Como assim? Ele morreu 3 vezes porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tinha santidade, tá? E ele tinha vida. Mas quando ele peca, ele morre 3 vezes. Por quê? Que mortes são essas? A primeira morte, ele perdeu a santidade. Ele tinha um encontro, eles tinham comunhão com Deus, conversavam com Deus todo dia, face a face, tá? Mas quando eles pecaram, Deus se afastou deles, eles passaram a viver só, tá? Perdeu a comunhão, perderam também a autoridade, eles dominavam todas as coisas e agora não podia mais dominar. E aí perdeu a autoridade, a segunda morte moral, né? E eles morreram fisicamente, porque eles não envelheciam, mas depois que eles pecaram, eles passaram a envelhecer e morrer e voltar ao pó de onde vieram. Veja bem, então morreram 3 vezes, tá? E é isso que acontece com a gente quando nós estamos na presença do Senhor. Você sabia que nós voltamos para o paraíso? Muitas pessoas não fazem ideia disso. Já estamos no pré-paraíso. Por que no pré-paraíso? Porque a Bíblia diz em Cantares que jardim fechado és tu, esposa minha. Então, nós somos um jardim. Nós formamos um jardim. A igreja é o jardim de Deus. É o jardim de Deus. E nós estamos introduzidos dentro
jardim, a gente passa a dominar tudo. Veja bem, o que era de Adão lá voltou para a gente. A gente voltou para o jardim, a gente recebeu autoridade, e a gente recebeu vida. E vida com abundância. Vê bem, porque a nossa vida eterna já começa aqui. Alguns de nós vai descer sepultura, mas pode ser que nenhum de nós nem desça sepultura, já seja transformado e suba para o céu pelo arrebatamento. Glória a Deus. Então, vamos agora ver no Novo Testamento, no livro de Lucas, ou melhor dizendo, no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 11, e versículo 24 até o 26. O que é que acontece? Esse é chamado de espírito maligno familiar. Espírito maligno familiar. Lucas 11, 24 até o 26 diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E tornando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. O que acontece aí? A pessoa, ela está na presença de Deus, resistindo, a tudo que é mal. Mas deixa eu ir para o começo. Ele diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, o que acontece? Nós que estamos aqui hoje, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Por quê? Quando nós aceitamos a Cristo, foi expulso de nós um espírito de morte. Espírito de morte. Tá? Isso está provado lá em Efésios 2. O Senhor diz assim: olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, quando o espírito imundo tem saído do homem, quando é que o espírito imundo tem saído do homem? Quando a gente recebe a Cristo. Podemos ver dessa maneira que o espírito que habitava em nós, quando nós recebemos a Cristo, ele foi expulso da nossa vida. É por isso que aquele desejo de pecar, ele não vem com tanta intensidade como vinha antes. Você se lembra do que você fazia? Sua carne até deseja fazer de novo, mas você não faz, porque você não é mais escravizado. Ele já saiu de você. Você agora é livre para dominar a sua vontade, o seu corpo. Tá? Então, você pode dizer: pastor, ainda me lembro, ainda tenho vontade da vida, você não vem, porque você lembra. Deus permite isso, mas você não faz. Por quê? Porque você não é mais escravo. Porque antes nós éramos marionete do diabo. Vocês sabem o que é marionete? Quem é que sabe o que é marionete? Levanta a mão. Marionete sabe o que é, né? Aquele bonequinho que faz ele, e ele é amarrado na mão, no pé, no dedo, na boca, e aí o cara lá pega o cordão, né? Aí começa a maestrar ele, aí ele faz isso. Aí ele sai por ali, marionete, aí vai dar. Aí o diabo, a gente era marionete do diabo. Aí o diabo pegava e dizia: beba cachaça. É assim ou não é? Já vai. Pega o cigarro. Pega o cigarro. Vai lá. Chama o palavrão. Pá.
saiu da tua vida. Te liga. O espírito imundo que estava em mim e você saiu. O espírito de morte, imundo. Tá? Aquele que fazia aquelas coisas nojentas. Ele saiu, ele foi expulso. Tá? Aí faz. Anda por lugares secos, buscando repouso. Que lugar seco é esse? Procurando outro corpo. Outro lugar para habitar. E não encontra. Porque todo corpo já tem um dono. Ou mora Deus, ou mora o diabo. E ele perdeu a batalha. Tá? Isso no inferno é caracterizado como uma má administração. Um demônio chega lá, dizendo para Satanás que eu fui expulso. O que é que o patrão dele vai dizer? Perdeste a fraca. Volta lá. E ele volta. Então, o espírito imundo que saiu de mim e de você, aí faz. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugar seco buscando repouso. E não achando o repouso, outro corpo para entrar, para repousar, volta. Torna, né? Para a sua casa antiga. Qual é a casa antiga? Qual é a casa antiga? Hã? A casa antiga desse espírito que foi expulso é qual? Teu corpo. Nosso corpo. É a casa, a morada dele. Ele foi expulso. Não achou lugar. Então ele vai voltar. Mas quando ele voltar, quem vai estar lá? Jesus. Não? O Espírito Santo vai estar lá, preenchendo a casa, porta fechada. Aí ele pode entrar? Não. E como é uma pessoa cheia do Espírito? Ela não cessa de orar. Ela não cessa de ler. Não é que ela vai ficar lendo 24 horas e orando 24 horas. Quer dizer, ela não vai negligenciar a leitura, a oração, o amor, o perdão, o serviço ao Senhor, a obediência, honestidade, fidelidade, sinceridade, verdade. Essa pessoa vai estar cheia disso, porque o Espírito Santo, ele promove, ele faz isso acontecer dentro de nós. Então uma pessoa cheia do Espírito, ela fica assim, em oração, em jejum, em consagração, em louvor, em leitura, em crescimento espiritual, se enchendo de Deus. Então o que acontece? Ele volta. O bicho que saiu de tu, volta. Mas quando ele volta, ele chega de você o quê? Na igreja. Ele vê você o quê? Louvando, orando, lendo a palavra. Então esse espírito ele não tem como entrar, não tem porta para ele, não tem entrada para ele. A porta está fechada, você fechou e continua com ela fechada, porque quem está dentro é o Espírito Santo, está se agradando da sua forma de agir, de pensar, de falar, de viver, de andar, de servir. Tá? Então não tem como ele entrar. Mas lembra de uma coisa, não te esquece disso, igreja. Ele não te esquece disso, você aí. Ele saiu e está voltando o tempo todo para encontrar uma pequena brecha para voltar. Aí ele deixa, e voltando, acha a varrida e adornada. Casa varrida e adornada é uma casa vazia. Casa vazia. Varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. O que quer dizer isso aí? Ele volta. Aí tu encontra o quê? Assistindo Big Brother. Portinha aberta. Ele volta e pega aqui chamando pornografia. Porta aberta. Ele volta e pega tu com ódio de alguém, desejo de vingança. Porta aberta. Ele volta e vê tu negligenciando, sem ler, sem orar. Porta aberta. Ele volta e vê tu sem temor aqui dentro da igreja. Está na igreja, mas não tem temor, não tem respeito pela presença e a santidade de Deus que enche esse lugar. Porta aberta. Glória a Deus. Então a igreja vigia. Vigia e fecha a porta. Se estava querendo abrir, fecha a porta, porque ele está querendo entrar. E a Bíblia diz que se ele entrar, agora ele não vai ficar sozinho mais não. Por que ele vai ficar sozinho? Porque ele perdeu a primeira batalha. Então ele vai chamar mais 7 amigos.
ela vai se autodegradando a si mesma, e sem perceber. Quando uma pessoa sai da igreja, observa essa pessoa, vê como ela está. Observa para tu ver como fica a pessoa. Parece que ela sai com aquela sede, estava presa, aquele desejo de pecar, de fazer tudo que fazia e ainda mais. Então, voltando lá, a barriga dela não vai ter consigo do certo espírito. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem será pior do que o primeiro. Cuidado, igreja. Cuidado. Não deixe de voltar, não. Eu sei que a tentação ela é valente, ela é forte. Mas maior é o nosso Senhor. Porque Deus disse que não veio a tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que com a tentação Ele vos dará o escape. E onde é que está o escape? O escape está na palavra de Deus. E o poder, a força, a unção vem pela oração. Tá? Então a gente precisa se ligar nisso. Então esse aí é chamado de espírito familiar. Esse espírito familiar, ele também está aqui, ó, em Isaías 8 e 19. Livro do profeta Isaías 8 e 19, o texto sagrado diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espírito, o quê? Familiares. E os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá o povo ao seu Deus a favor dos vivos? Interrogar-se-ão os mortos? A favor do vivo, interrogar-se-ão os mortos? Ou seja, Deus aqui está usando o profeta Isaías para repreender o povo, porque o povo estava indo buscar socorro dos mortos. Tio, estavam indo buscar socorro dos mortos para o vivo. Como os mortos podem ajudar os vivos? De maneira nenhuma. Então, se alguma pessoa está indo buscar uma ajuda de alguém que ele acha que está morto e pode ajudar o vivo, na verdade não é alguém que morreu, mas sim um espírito, uma entidade maligna, se passando por aquela pessoa. Né? Uma pessoa que estava me dizendo assim: pastor, na casa da minha sogra, uma pessoa estava me dizendo, na casa da minha sogra, alguém da família que eu me esqueci agora, aparece claramente, já morreu, aparece claramente sentado, e às vezes até fala, sentado, aparece na sala, na cozinha, assim, nitidamente, claramente, e não é só uma pessoa não, várias pessoas já viram. Aí eu já expliquei logo, não é ele, é Satanás, que o Senhor diz na sua palavra, que não é novidade, porque Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Não é novidade que ser ministro também se transforma em anjo de luz, né? Em ministro de Deus. Então, Satanás se transfigura. Se transfigurar é o quê? É imitar, é se transformar naquela pessoa. É por isso que muitas pessoas acreditam que está falando com o seu parente, com o seu familiar. Aquele demônio imita a voz e fala tudo que aquela pessoa falava para ela. Por quê? As pessoas pensam, não, mas é ele mesmo, é o meu marido, é o meu filho, é ele mesmo, é ela mesmo. Por quê? Ele fala coisa que só eu e ele sabia. Deixa de ser bobo, rapaz. Quando você fala, fica no ar a sua voz. O diabo sabe tudo que você fala, tudo que você fez. Então, ele vai lá, pega tudo e traz. Ele não é besta, não. E ele trabalha em cima disso. Por isso que a gente que está na igreja também deve se ligar e não está falando a nossa vida para todo mundo. Porque você fala para um sem querer, aquele outro falou para o outro, aquele outro dá uma de profeta, e quando no meio do caminho diz: olha, Deus está fazendo a tua vida, eu sei que está sofrendo, está passando pelo processo, mas Deus manda te dizer. Tudo mentira. Mentira. Porque muitas vezes a pessoa não sabe buscar o Senhor, entregar para o Senhor, né? Manter, passar para o Senhor. A Bíblia diz assim: olha, Filipenses 2:13,
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Então, vê bem, as tuas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Você tem que fazer conhecido o que você quer a Deus. Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu estou querendo isso, estou querendo aquilo. Deus, eu estou passando por esse processo. Você tem que fazer conhecidas as suas petições diante de Deus. Mas tem gente que deixa de fazer conhecidas as suas petições diante de Deus e faz conhecida para a sua amiga, para seu companheiro de banco, para seu vizinho, e aí depois está sofrendo. Porque não adianta nada. Quando diz para A e para B, o que é que essa pessoa vai fazer com você? Nada. Tá? Se você chegar para o pastor, eu estou passando por um processo, você pode me ajudar no sentido espiritual, a gente ajuda. Vai estar orando, lutando com você, mas dizer para quem não tem nada a ver, você vai ser garofado, vai ser, de certa forma, humilhado, alguém vai até debochar, abusar, né? Falar mal de você e dizer até que você está em pecado, quando na verdade não é pecado, é um processo, mas você não soube administrar o processo, contou para todo mundo, aí em vez de melhorar, piora. Então, existem pessoas designadas por Deus na igreja para você contar a sua situação, para se juntar com você, orar para que você alcance a vitória. Não se diga para todo mundo, não. Entendeu? Então, esse espírito é espírito familiar. Tanto esse que sai da gente, como esse daqui, ó. É espírito familiar. Aqui ele diz assim, olha, ele diz assim, 8:19. Ele faz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos. Eu estava conversando com uma senhora que eu estou trazendo ela para a igreja, e ela disse: eu corri para a igreja, cara, porque eu estou acreditando mais em Deus, porque chegou tanta amiga minha me convidando para ir para uma casa aí, em tal lugar. Vou lá que eu vou levar para uma casa que sai uma coisa que fizeram para tu. Ó, isso não existe. E a pessoa vai e cada vez fica pior. Eu digo isso, não é porque me disseram, não. É porque a minha mãe, ela vivia assim. Era uma amiga daqui, eu vou te levar para uma casa. Aí arrumava outra amiga, eu vou te levar em outra casa. E era de casa em casa, e cada vez mais, a gente ficava cada vez mais miserável. Mais triste, mais pobre, mais doente, mais vazio. Triste. Eu procurava paz e não encontrava. Teve um dia que um disse assim: sua mãe vai morrer. Mas eu só tinha ela e eu chorava escondido. Porque se eu perdesse a minha mãe, eu ia ficar com quem? Como é que eu ia viver? Chorava escondido. Eu disse: leve ela em tal lugar. Era uma cartomancia. Aí eu levei ela na cartomancia. Na cartomancia, a mulher deu lá o negócio lá e disse: você vai ter que ir agora para tal lugar, que era uma federação espírita aqui próximo. E aí já vai, veja bem, um abismo chamando o outro, e já vai para lá. Eu cheguei lá e já disse logo: senhor, você é médico, você vai ficar aqui para dar e tal. E daí vai. Cada vez pior. E nada melhorava. E eu cada vez mais triste. Irmão, minha vida só veio mudar quando um dia eu encontrei Jesus. Aleluia. Oi, irmão. Entrou alegria dentro de mim, firmeza, tá? Coragem, ousadia, tá? Eu era um jovem. Se eu namorasse, eu não confiava na minha namorada. Não confiava. Para mim, ela estava me traindo. Não confiava, não. E se ela dissesse assim: eu quero um negócio que era cara demais, não é para mim, não. Eu deixava ela. Eu era um cara perturbado, tranquilo, mas era um perturbado. Eu tinha complexo de inferioridade. Sabe o que é complexo de inferioridade? É você achar que todo mundo está acima de você. Todo mundo é mais do que você. Eu não queria uma menina rica. A menina vinha, mas eu não queria, porque ela era rica. Ela tinha, a família dela era bem, a minha era pobre, eu não queria. Era complexo de inferioridade. Foi bom, não foi feio, porque eu fiquei filho, foi? Aí ela está ali, né? Então, acontece tudo isso, pessoal. Então, quando você está no mundo, você é uma pessoa esquisita. Esquisito. Então, quando você vem para cá, você recebe o espírito da sabedoria. E você se torna outra pessoa. Então, aqui eu recebi alegria, recebi paz, recebi firmeza, recebi ousadia, coragem. Irmão, que eu enriqueci, eu sou tão rico que eu ando com segurança do lado. Ando com segurança, tem anjo.
Para comer lavagem, não? Estou fora. Vou não. Aí, de vez em quando ele bota pelo buraco acima de novela assim: ô, tu gostava, né? Gostava. Olha, é bom, porque você que é bom, vai para carne, para alma, não. Vem, rapaz, deve ser bom, vou não. Tá louco, rapaz. Quer dizer, eu tô muito esperto, rapaz. Tu tem o melhor aqui, ele fica dizendo que o melhor é o dele. Não, rapaz. Melhor é o do rei. Melhor é do rei, rapaz. Tu vê, olha, Daniel estava lá. Olha, comida, o banquete do rei. Mas a comida do rei era toda impura. Daniel disse: vou comer não. Eu não comi isso na minha nação, não vou comer não. Eu nem tenho que passar fome. Eu não vou comer. Vou prometer que não vou comer. E não comeu mesmo não. Deus deu graça, ele comeu legume e não comeu. Então, veja bem, ele venceu uma tentação. Quando os outros jovens comeram, ele não comeu, ele não cedeu, ele tinha um pacto com Deus. Quando a gente tem pacto com Deus, irmão, a gente deve sofrer as consequências, porque Deus vai ser comigo, Deus vai ser com você, Deus é conosco. Entendeu? Então Deus foi honrado, porque ele não se contaminou com o manjar do rei, que era aqueles pratos deliciosos, bonitos, cheirosos, bem feitos. E eu veja bem, era o manjar do rei. O que ia para o rei, ia para esse jovem. Ele disse: eu não quero. Não quero. Então o diabo, ele faz isso aí. Ele te oferece algo para te colocar lá em cima. Mas sabendo que isso lá em cima é uma queda que você está levando. Você está desabando. Então vigia, porque lá em cima você já está. A Bíblia diz que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, espírito familiar. Então eu falei sobre o espírito humano, que é o fôlego de vida, o espírito de vida, o que nos dá forma, o que nos dá inteligência, o espírito humano. O espírito familiar, que é o espírito que age na vida das pessoas, é de sair da gente. Tá? Mas ele está voltando todo dia para nos pegar novamente. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês: esse espírito familiar. Eu acho que você já ouviu falar em casos de pessoas que as pessoas morrem sempre da mesma coisa. Alguém aqui já tem esse conhecimento? Uma casa em que as pessoas morrem sempre da mesma doença. Quando não é a mesma, é parecido. Eu conheço uma família que nessa família só morre de acidente de carro. É incrível, rapaz. É só acidente de carro. O último, ele está em cima da turma, paraplégico, sofreu um acidente de moto. Sempre acidente automobilístico. Então, certa vez, fomos chamados numa casa e o pai daquela menina tinha morrido. Morreu no alcoolismo. E a menina também já estava começando a beber, sair e beber. E aí, como eu fui lá e a gente orou, né? E quando orou, o Espírito se manifestou, apareceu o bicho. Quando o bicho aparece, ele diz: eu vou matar ela. Ele disse: não vai não. Ele disse: não vai não. Não vai mesmo. Porque ela não é tua, ela é de Deus. Ele disse: vou matar. Eu matei o pai dela e vou matar ela. Olha. Morreu de quê? De alcoolismo. Estava onde ele? Então, esse espírito familiar, ele faz assim. Ele mata um, aí sai daquele, quando vai embora, matou, aí ele entra no outro. Só não entra se a pessoa for evangélico, cristão fiel. Se não for, ele entra e vai agir da mesma maneira. Isso acontece com o câncer, famílias que é câncer em toda a família. Tá? A medicina arrumou uma explicação para dizer que é questão genética. Pode até ser às vezes, mas na maioria das vezes eles chutam, quando na verdade não é uma questão genética, é uma questão espiritual, é um espírito familiar que coloca, sai matando só do câncer. Tá? Porque se fosse questão genética, tinha como curar, não tem remédio? Não tem medicina. Por que não cura? Porque não é crente, porque não faz o mal. Ou por que não mata o mal? Mas não consegue. Tá? Então a Gisele Bitter. É Gisele Bitter? Não. Foi Gisele Bitter, não. Gisele Bitter é aquela modelo. Foi aquela. É uma atriz de cinema famosa, uma das mais bonitas que tem, né, nos Estados Unidos. Olha, eu estou falando só aqui para o pessoal. Ela é bem bonitona mesmo, eu esqueci o nome dela agora. Aí ela criou 100. Ela é rica, milionária, ela criou 100.
Porque toda a família dela morre com câncer de seio. E ela é milionária, né? E tirou os seios. Que falta de conhecimento, de sabedoria. E tem Deus e tem também a ciência para resolver. Eu tenho um nutriente mesmo que se a mulher tomar ele, ela nunca vai ter câncer de mama, nunca. Que é o solução de Lugol 5%. Nunca vai ter câncer de mama. Nunca vai ter mioma, porque ele não deixa acontecer. Então, é isso que acontece. Com o espírito familiar, ele engana, ele faz com que as pessoas morram da mesma doença. Tá? Aí você só quer esse mal se você aceitar Jesus. Então, vigia. Quando você tiver por isso que a gente faz parte da campanha, tem que estar ligado. A gente vai visitar alguém vai dizer para você, não, porque fulano já morreu, e agora ele está com a mesma coisa, você já entende. Opa, identifiquei. O espírito da família. Espírito familiar. Entendeu? Ele está ali, atuando. Tá? No espírito familiar. A moça, quando me disse ontem sobre o espírito que aparece na casa da mulher lá, é um espírito familiar. Espírito da família. Tá? Não é o espírito de alguém da família. É um espírito demônio que atua ali com o mesmo propósito de matar as pessoas da mesma maneira. Às vezes tem família que a família é toda envolvida no tráfico de drogas. Não é assim mesmo? Todos eles fumam. Né? Então, tudo na mesma sequência. Um mais fraco que o outro, mais diferente de pouca coisa, mas na mesma linha. Então, chama-se espírito familiar. Só Jesus Cristo para libertar. Do contrário, não vale. Então, isso daí, pessoal, espírito humano, espírito maligno, espírito familiar e espíritos, né, que atuam, que são malignos ainda. Efésios 6, cartas Efésios 6 e 12. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui dessa carta de Efésios 6 e 12. O texto sagrado diz assim, vou ler. Ó, vamos lá? 6 e 12, deixou aí? Amém. Vou ler o 11, diz assim, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem, você tem que se revestir. Tá? Revestir. Então, revestir quer dizer, quando o soldado ele vai trabalhar, ele vai com a roupa dele. Vai com a roupa dele. Mas pelo fato dele ir para o campo aberto, para a batalha, ele tem que se revestir. Ele tem que colocar todo o uniforme dele, o colete à prova de bala, ele tem que estar preparado, tem que se revestir. Porque se ele for de todo jeito, ele pode sofrer um dano, ele pode até morrer. Então, revestido de toda a armadura. Então, você tem que estar totalmente preparado, de cima a baixo. O que é isso, pastor? Oração, jejum, louvor, perdão, obediência, evangelismo, leitura. Tem que estar bem vestido, bem preparado. Porque o que vier, tu está pronto para resistir. Porque, irmão, esse espírito é um perigoso. Ei, irmão, o diabo é muito astuto. Escuta essa. Ei, você não faz ideia de como ele é esperto. Primeira coisa, quando ele se manifesta, ele diz, não vou sair daqui, ele diz logo para você. Já mata logo com a força, se tu não estiver ligado. Se tu não estiver revestido de toda a armadura, dentre as armaduras está ali a palavra de Deus, que te faz entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus tem o poder para arrombar a porta do inferno. Aí se tu estiver revestido, tu fica com medo. Ele diz, eu não vou sair daqui não. E diz logo assim. Tá? O outro ponto, escuta essa. Eu era diácono na época. Sempre orando, sempre buscando, sempre ali me dedicando, me preparando para esse combate. E eu fui para uma casa. Chegou lá, quando eu vou na casa, disse que a mulher estava vendo, o cara estava endemoniado. Aí eu cheguei lá, comecei a conversar com o cara. Aí ele disse, posso orar para você? Aí ele disse, pode orar. Aí eu orei por ele. Quando eu orei por ele,
encarando, falando com Deus. Aí quando ele fala assim, aí eu falei com o Espírito Santo. Sou eu, Deus, que falo aqui. Sou eu que mando aqui. E digo para ti, respeita o teu Senhor. Aí eu disse, tu és o Senhor? Ele disse, eu sou. Então digo o que eu estou pensando. Aí ele, vem cá, em nome de Jesus, sai! O diabo não sabe que você está pensando. Ele sabe que você está pensando, mas não sabe o que. Eu disse, lê a minha mente. Aí, não é Deus? Tu não é Deus, sem vergonha? Vem cá, bora, sai! Então, espírito, irmão, terrível. Terrível. Eu vou passar algumas estratégias para vocês no curso de evangelismo sobre esses pontos, mas combates que eu já vivi, terrível. Então, é muita experiência. E eu fiquei olhando assim, rapaz, naquele dia ali eu fiquei bobo. Porque era Deus todo. E tem mais. Quando eu expulso ele aqui, lá, aí ele estava tudo normal, né? Aí daqui a pouco ele foi para lá, para a sala. Aí ficou conversando aqui com a mulher dele, só que a mulher dele não queria perto ele. Eles estavam brigados, né? E aí, o que aconteceu? Daqui a pouco ele está lá na sala, aí ele começa a pular, bater palma e dar aleluia, aleluia e glória a Deus. Aí, o que é que parece isso? Isso parece o quê? Pular, aleluia e glória a Deus. Parece o quê? Vocês sabem? Batismo com o Espírito Santo. Irmão, você olhava assim, o bicho era demônio imitador aquele. Porque o bicho imitava direitinho. Aí, ele, glória a Deus, aleluia, batendo, glória a Deus, aleluia. Eu olhei para ele assim. Aí daqui a pouco, ele falando, caiu na risada. Como é? Não, vem cá. Aí, né, peguei o bicho, puxei assim, a gente foi lá e repreendemos do mal. Tá, e chamei a mulher aí. Aí, ficou olhando, irmão. Dá para você perguntar seu marido? Não. Então, tchau para você. Porque eu ia ficar expulsando em nome de Jesus ali, a noite todinha, e o bicho não saía. Porque ele sai de um e vai para o outro, porque os dois é um só. Se você for orar por uma pessoa casada, né, se um estiver firme e a outra estiver com demônio, ele sai, é expulso. Mas se os dois estiverem fracos, ele sai de um e vai para o outro. Então tem que ter cuidado. Certo? Então tem todo esse tipo de estratégia que você precisa saber, porque é um negócio sério. Uma certa mulher saiu brigada na campanha. Estava de todo jeito na campanha. Foram orar pelo endemoniado, aqui no alto. E quando orou pelo endemoniado, o demônio saiu. Mas entrou nela. Ela na hora. Puf, no chão. O componente da campanha estava de todo jeito. Está brincando com os espíritos, né, pessoal? Ele não brinca de serviço, não. Tá? Ele gosta de quem não tem respeito, de quem é irreverente, quem não recebe o que é para receber da parte de Deus, que é para ficar despreparado, que é para poder pegar. Você tem que estar preparado. O jovem aqui, se prepare. Porque vai ser uma hora que alguém vai bater na sua porta, vai dizer, ei, vem cá que não é evangélico, né? Meu irmão, tu é jovem, né? Meu irmão, ele tem endemoniado, vem aqui, esse menino, vem aqui. E aí? Tu vai ou não? E agora? Hein, Júlio? Hein, Osana? Hein, Guilherme? E aí? Ué, aquele menino, rapaz, tu consegue ver? Seis. Ele tá ali, rapaz, com a faca na mão. Vai com a mão. Cada situação que você colocar, pegaram eu. Agora tem um prevento de você, vai comigo, ele luta karatê. Pegaram eu, jogaram dentro de um quarto escuro, com um cabo, com faca na mão, meu irmão. Eu sou o quê? Aí eu estava encostando do lado lá, aí meu Deus saía afastando as coisas de perto desse menino, estava pegando tudo para lá.
crente falsidade, para infeliz, seu triste, você não é crente não, seu cabra, tome vergonha na cara, faça o serviço que Deus mandou, liberte as pessoas dos cativos. Pai, aí fica com medo do diabo, então tu não é servo de Deus, entendeu? Não pode ter medo não. Eu peguei um ressentimento aí, se Deus não manda um cara para me ajudar, eu ia morrer, porque eu ia a gente ia atacar nós dois, e o negócio ia pegar, e o bicho era dobrado, só ia ver na cabeça. Aí Deus, sabendo disso, mandou um cara para me ajudar, um cara trocado assim, tá? Até hoje, você é perturbado, vou estudar sobre surdo psicólogo, vou estudar sobre possessão, comecei a estudar. Que o cara, quando eu cheguei lá, o bicho estava lá, um bando de crente na rua, tudo louvando. Em vez de expulsar o demônio, estavam lá louvando. Mas parecia um culto na rua, rapaz. Meio de madrugada, já era eu, magrinho, tonto de sono. Já vai eu, tá dentro. Aí, irmão, quando eu chego lá, tá o bicho deitado assim na escadaria. Aí a irmã dele, e aí? Olha ele ali. Olha ali, vai lá. Eu vou, tem medo dessas coisas, eu vou. Bicho, já tinha botado todo mundo para correr. Todo mundo da família dele estava trancado de casa, ele queria matar o pai. Estava com uma cerâmica, deixa a mãe para cortar a cabeça que chegasse perto. Aí já vai quem? O marido. Aí já vai. Bora. Aí comecei a interrogar ele e tal. Ele, sai daqui. Mas isso é tão maravilhoso, bebê. É mania lá em cima. O pessoal ia me chamar para orar para o demoniado. Já é freguês já. Chama para ajudar. Chama me mandar, vamos lá, tá me mandar, vamos lá. A minha coisa é testemunho, tá, tem gente aí, dá uma menina aí, o que ela quer? Vamos orar para uma pessoa, meu Deus do céu. O soldado tem que estar pronto, aí vamos lá. Mas esse daí, irmão, o bicho era tão valente. Ele se envolveu na minha casa, queria me matar, eu não fui embora não. Agora vem, eu na escadaria e ele aqui. Se ele desse uma pesada, eu caí embaixo, mas eu estava lá. Aí eu mandou um cara, aquele cara apareceu. Aí chegou atrás de mim assim, irmão, etc, irmão, cuidado. Eu disse, eu sei disso. Estou tentando aqui resolver a situação. Ele disse, aí ele pegou, ficou na minha frente, ó. Aí o bicho levantou e pegou assim na minha garganta. Assim, eu tirei a mão dele assim. Aí ele ficou bravo comigo, queria me matar. Agora eu quero o alvo, quero me matar ele. E o irmão entrando na minha frente, olha. Deus botou ele, ó, para me defender. E eu querendo botar a mão na cabeça do bicho, nem o bicho deixava, e o irmão me defendendo. O bicho queria me matar, pegou uma cerâmica maior para me matar. Olha, meu irmão, mas rolou. E eu não consegui expulsar o bicho. Não consegui. Aí eu desci e disse, olha, eu vou embora, chama a polícia aí. O irmão disse, deixa eu falar, vamos embora. O irmão me levou no sítio, aquele jovem. O bicho dobrado, a cidade toda em mim. Ficou na minha frente, não deixou nada. Agora ele não tinha medo do bicho, mas ficou na minha frente para me defender. Deus mandou ele para ficar na minha frente, porque se ele não tivesse vindo, ia rolar ele aquele cabo dele. A gente ia se enrolar, ia ser uma mão só na noite. Entendeu? Esse rapaz ia ficar porque os crentes estavam lá para filmar, né? Sabe, né? Os celulares, né? Eu ia ficar famoso. Ó, o pastor se atracando comigo. Eu ia ficar famoso. Aí, irmão, graças a Deus, eu fiquei perturbado, bravo, com raiva de mim mesmo, fiquei interrogando Deus, fui orar por quê, mas eu entendi depois. Foi bom, sabe por quê? O pessoal não tem você como aquele que expulsa, e eu sei que quem expulsa não é você, sou eu. E aí permiti que naquele dia eu não conseguisse fazer, para que ninguém foi. Imagina, tinha uns 20 crentes. Aqueles 20 ia ser tudo freguês, todos os 20, já sabia, já ia tirando para minha casa, ia ser mais freguês. E eu sou o expulsador do demônio, rapaz. Quem expulsa é Jesus. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que ter cuidado. Vai chegar a hora, situação que você ainda tem que ter discernimento. Porque esse cara pode estar endemoniado e o cara pode estar com um surdo psicótico, que de certa forma é uma ação demoníaca, mas não é endemoniado completamente. Ele está matando mesmo, é ruindade mesmo. O cara pode ser doido. E aí? Você vai dizer, sai em nome de Jesus, o cara sair? Sai em nome de Jesus, sair? Sai em nome de Jesus, sair e vai para o espírito. E agora? Se tu não tiver experiência. Então, a gente precisa ter tudo isso, pessoal. Então, falando sobre espíritos, tá? A gente está falando hoje sobre espíritos, demônios, espírito de Deus, espírito dos anjos, espírito de modo geral. Efésios 6:2. Porque não temos que lutar contra carne e sangue.
tá? 6 e 2 de Efésios. Que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar de quê? Muito bem. Os principados é a ordem mais alta. Eles estão acima dando ordem. Eles estão acima dando ordem. Os principados, tá? Aí vem, as potestades é a fila mais abaixo dos principados. Potestade, potência, tá? Aí depois vem o quê? Príncipe das trevas desse século. Eles ficam aqui na terra. Os príncipes das trevas deste século. Eles ficam aqui na terra. Então são eles que criam moda, funk, religiões e etc. É ele que cria modelo de roupa, essa é roupinha safada, tá? Começa até com a roupa íntima da mulher, que eles sabem que isso, o sexo oposto se atrai, e se o sexo oposto, a mulher no caso, ela facilitar, chama mais atenção ainda do sexo oposto, que é o homem. Então, eles criam modismo, tá? Por exemplo, você vê uma pessoa com roupa rasgada, antigamente era o quê? Pobre e miserável. Mas ele foi e criou o dominamento das pessoas que roupa rasgada agora é moda. Então, quem é escravo da moda, é dominado por esses espíritos, usa esse tipo e segue esse tipo de moda. Aí vem o crentinho aqui, o coisinho aqui, com a roupinha toda rasgada. Ô, miserável, vem cá, miserável, vem cá. Dê sabor para te enriquecer, para mudar a tua vida. Como é que vem todo rasgado, rapaz? Tu com dinheiro, Deus te dá dinheiro para comprar roupa rasgada, rapaz. Que é isso? Então o que é essa coisa? Está com roupinha rasgada aqui dentro? Nossa amiga botou uma roupinha essa semana, que aí a irmã deu para ela. Aí, posso usar? Mas eu olhei dentro e disse, olha. Ele falou, o quê? Estava toda furada aqui a roupa, cheia de fura, toda rasgada. E essa terceira parece mais não, tá velha isso aí? Usa isso aí para usar dentro de casa, na igreja, na rua, não, pai. Então, que é isso, não, pai? Então, o que era certo é errado, e o que era errado está certo. O que não prestava, presta, o que presta não presta mais. E agora? O que era doido é bom, o que era bom agora é doido. Veja, tudo ao contrário agora, mas aqui está aquele que tem todo o poder do céu e da terra e vou revelar para vocês, muito profundo e escondido, para que você não venha cair nas astutas ciladas do diabo. Estou terminando. Esse principado aqui, eles criam esse modismo. Cuidado com a moda. Cuidado, tá? Cuidado. Até as mulheres, com as suas roupas, com as suas calcinhas, já falei aqui. Ele mudou até o desenho anatômico da calcinha íntima da mulher. Ele mudou. A calcinha ela é usada para proteger. Ele fez agora estilo alça delta. Porque a mulher veste quando ela dá cruz passada, a calcinha entra de bunda dentro e aí já era. Tem que ter cuidado, pessoal. Aí fica por aí queimando arroz, despertando a sexualidade oposta, e o cara vai dar agora, vamos passar. Vai dar agora. Ele vai dizer, olha para aí que bicha gostosa, é assim mesmo? Olha para aí que bicha boa, não é assim mesmo? Não é assim? Aí tem que ser sábio, pessoal. Eu raio, não quero porque eu estou falando com o menino, não. Tá? Vocês vão ficar aqui. Falar. Então, compre uma calcinha que proteja você. Porque quando você senta no assento quente da pessoa, ou quando a pessoa sentou, se tiver um verme, você tem duas camadas para proteger você. Tem a da sua calça e tem a da calcinha. Mas quem usa a delta, já está dentro, não tem nada para proteger. Passou pela calça, já pega logo nas partes íntimas. Daqui a pouco você está com doença aí, não sabe como foi que pegou. Está entendendo? Para proteger. Entende isso? E aí vem hostes espirituais da maldade do lugar celestial. Essas hostes é chamada no latim de cavalaria. Cavalaria. Estava ouvindo uma mulher hoje, ela dizendo uma revelação, a pastora, ela disse que tem uma revelação que ouvia muitos cavaleiros com grandes espadas entrando em um portal para o mundo. E disse que eles entravam com muita pressa para destruir. Aí eu vi isso aqui agora, eu me lembrei. Então, te liga que essas hostes espirituais, quando ela passa, ela faz aquilo que aconteceu lá agora na Turquia, né? Foi na Turquia? Teve terremoto? Não. Quando essas hostes espirituais passam, ela acaba com centenas e milhares de pessoas.
Quando você ouvir desastre que matou centenas de milhares de pessoas, essa é a hora que passou. Quem tinha Jesus escapou, quem não tinha dançou. Desastre. São maldosos mesmo. Tá? O outro espírito dos anjos para a gente terminar. Vou falar sobre o Espírito Santo e o Espírito dos anjos. Primeiro aos Hebreus 1 e 14. Estou falando sobre o Espírito hoje. Estudando um pouquinho sobre o Espírito, hoje é culto de doutrina. Para os que estamos assistindo pelo Facebook. 1 e 14. Não são porventura todos eles o quê? Espírito ministradores. Enviados para o quê? Servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Então aqui, tá, esse texto aqui fala sobre os anjos. Os anjos. Então esses anjos aqui, ó, são aqueles que são do céu, enviados por Deus para me proteger e para te proteger. Irmão, esses anjos aqui devem ter tanto livramento, jovem, senhora, senhores, muito livramento. Muito livramento. Tá? Livramento deu aos anjos. Mês passado eu falei para vocês sobre aquele que ela ia ser atropelada, só quem viu foi eu vi o livramento que ela sofreu. Eu vim na moto a 100 km por hora, 100 km eu vim descendo em Piúma, em frente à casa, a fábrica de ração assim. Eu vim descendo de Lagoa de Itaenga, estava lá em Piúma, eu pisando, porque eu tinha trocado o velocímetro da moto, estava em 100 km, o ônibus da minha ele parou lá embaixo, porque ele parou porque eu vou acelerar, porque eu vou passar ele. Não sabia eu que ele tinha parado, porque estava saindo um boi de dentro do mato. E eu pisei, olhei para o velocímetro 100 km. Quando eu tiro a visão do velocímetro e passo de lado do ônibus, o boi passa, eu bato no boi e voo. Eu só ouço o grito das mulheres dentro do ônibus. Ah, meu Deus! Meu Deus! Mas eu não ia Bíblia. Eu orava pela madrugada. Eu era evangelista. É louvor em cima da moto. Eu estava cheio. Aí, ó, voei. Quando eu voei, o anjo me pegou no ar. Eu não vi, mas senti. Ele me pega, por que eu deduzi? Ele me pega e me coloca. Aqui está a pista, e aqui está um caminho de grama, e o caminho onde as pessoas passam. Onde as pessoas passam não tem grama, é chão. Não é isso? Onde ninguém pisa fica grama, na beira da pista. Ele vem, me pega no ar e me coloca em cima da grama. Quando ele me coloca em cima da grama, ele solta a perna que ficou aqui nele. Quando ele solta a perna desce, quando bate, eu abro os olhos. Aí eu ouço o outro dizer, vê se ele está vivo, para a gente socorrer ele. Aí alguém chegou assim perto, parece que está vivo. Abri os olhos, está vivo. Aí daqui a pouco eu vou me levantar, calma. Não, o senhor está, calma, fica aí. Não, está tudo bem. O senhor está sentindo nada? Não senti nada. Rasgou só a capinha aqui um pouquinho, não senti nada. Aleluia. Quando eu olhei para a moto, eu vontade de cair de novo, né? Porque está o boi ficou no canto, pegou entre a barriga e a coxa. A moto estragou-se. E comigo não aconteceu nada. Por quê? Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos para que acampem ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Certo? O homem vai atravessar a linha vermelha. Posso contar mais essa? Pode. O homem vai atravessar a linha vermelha. O servo de Deus, o missionário, a linha vermelha do Rio de Janeiro. E ninguém passa nela de madrugada. Tem a linha amarela e a linha vermelha. Você vê no repórter, você vê tiroteio, você vê no chão, o pessoal se joga no chão. Ali. Aí vai passar de madrugada. De madrugada não pode. Tem até blitz falsa. Né? Aí não pode. Aí ele está se preparando, o missionário para passar. Aí quem chega perto dele? Um homem vestido do exército, cheio de estrela, todo bonitão, e pergunta para ele: ó, o senhor está indo para lá de cá? Aí ele olha assim, aí ele pega a confiança, eu estou uniformizado, eu estou passando a linha vermelha, eu vou para o outro lado. Ele disse: eu posso ir com você? Aí ele disse: pode, vamos junto, eu estou sozinho mesmo. Aí pegou a mala, do lado, aí ele senta do lado dele, e ele vai dirigindo, chega do outro lado, bem distante. Aí ele vai para uma pousada. Aí quando chega na pousada, ele para o carro, aí
o Senhor vai lá, né? Tira a mala com ele, aí entra com ele vai na frente para fazer a entrada na ficha, né? Aí o rapaz da porta assim, essa hora, o senhor veio pela linha, essa hora. Ele disse, sim, vim. O senhor veio sozinho nessa hora, pela linha vermelha, cheio de traficante, blitz falsa, estão matando, pintando bando. O senhor veio por lá, essa hora, sozinho. Ele disse, não vim sozinho não. Veio eu e ele. Ele quem? Ele estava. Deu para entender alguma coisa? Deu para entender alguma coisa? Deu para entender alguma coisa? Ele apareceu e protegeu. É lindo, né? Aleluia. 3 pessoas vai para uma cruzada. 3 pessoas vai para uma cruzada. De noite no interior. E um presbítero, um diácono e um membro. Um presbítero, um diácono e um membro. Vai para uma cruzada. No carro. No caminho, tudo escuro, mar, um irmão todo trajado, uma pessoa toda trajada, está com a mão. Ele vê, passa direto. O presbítero dirigindo. Passa direto. Lá na frente, sai do mar, está com a mão, passa direto, finge não parar. 3 vezes, aparece, está com a mão, ele vê, passa direto. Chegar no posto de gasolina, abastecer, aí chega o Senhor, vocês vão para a cruzada? Sim, estamos indo para lá. Eu posso seguir vocês? Entra aí, vamos lá? Tom. Vamos, entra aí. No meio do caminho, antes de chegar na cruzada, ele sentado na frente, ele diz assim, presbítero, eu quero te dizer que o teu nome não está escrito no livro da vida. E o seu diácono está quase se apagando. E o seu Senhor ainda consta lá. Cuidado. A Bíblia diz que por serem receptivos, os antigos acamparam, ou seja, receberam anjos, acolheram anjos. Abraão, Midian, Ló, serem receptivos. Eles acolheram anjos. Então, anjos podem chegar até você e a gente. Os anjos do Novo Testamento. Quando o Senhor subiu, ele disse, por que está olhando para cima? Esse mesmo varão que subiu vai voltar. Entendeu? Eu já tive experiências com anjos em casa, dormindo, tive que me acordar. Músicas no local. Cara, eu nunca vi uma música, uma melodia tão linda como aquela daqui, uma sinfonia, a coisa mais linda que eu fiquei elétrico, eu fiquei, coisa linda, maravilhosa. Né? Anjos no caminho, já pegou peça do carro e trouxe para mim. Era anjo, porque como é que ele vai achar uma peça que caiu do carro na BR, no escuro, e depois ele vem e me entrega lá na frente, de pé, andando, uma bermuda estilo João Batista, meio esquisito, de noite, e foi para o posto de gasolina só para me dar uma peça que na verdade não servia mais para mim, mas ele veio me entregar a peça, que eu senti que caiu, se embolou assim e foi para dentro do mastro. Eles veio me entregar aquela peça. Aqui nesse posto de gasolina que é grande, eu venho aqui da São Paulo missionário. Muitas experiências, muitas coisas lindas acontecem quando você está na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Te prepara para receber o melhor de Deus. Te prepara para entrar na dimensão dos mistérios de Deus, porque Deus é contigo. Tá? O Espírito Santo ele cria tudo isso para que a gente não venha se perder, para que a gente tenha uma direção. Então, o último a falar é o Espírito Santo de Deus, esse Espírito lindo, meigo, maravilhoso, suave. Esse Espírito que tem sido de nós, que cuida de nós, tem escondido o pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito a Ele